Olá, boa noite a todos. Bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia. Espero que tenham tido uma boa terça-feira e vamos aqui falar um pouco sobre a entrevista de Rui Costa, que foi hoje às 19h04, portanto às 19h04, que simboliza a hora, aliás, o ano de fundação do Benfica, 1904, e só por isso a BTV está de parabéns, por ter tido essa consciência histórica do Sport Lisboa e Benfica. Mas antes de mais também dizer-vos um ponto prévio, que é o facto de eu fazer estes vídeos sem qualquer tipo de teleponto. Portanto, eu faço isto no improviso. A única coisa que eu tenho, neste caso, à minha frente é o computador aberto na página da Transfer Market, para apenas me guiar a nível de valores e nada mais. Tudo o resto é de improviso e, por isso mesmo, peço-vos alguma tolerância caso cometa aqui alguma gafe e sintam-se à vontade para corrigir caso detectem algum erro na minha análise. Bom, em relação à entrevista que o Rui Costa deu ao BTV, há aqui algumas frases fortes que eu gostaria de mencionar, nomeadamente a questão do Rui Costa afirmar que este plantel está mais forte do que o ano anterior e que em termos de custo não gastou nem mais um euro neste plantel, que segundo o Rui Costa está mais forte. Eu concordo, em termos de nomes, em termos de opções, o plantel do Benfica neste momento está mais forte. Não significa que, por estar mais forte, que seja mais fácil o campeonato, porque as equipas adversárias já nos conhecem, somos um alvo a bater e por esse motivo o campeonato não está mais fácil. No entanto, em termos de nomes individuais, os jogadores são melhores. Vamos ver se formam uma melhor equipa, que é do ano passado, que é difícil. Rui Costa também deixou claro que confia no Roger Smith e, portanto, isso parece-me importante e não fugiu às polémicas. Portanto, está de parabéns o Rui Costa por ter a coragem de admitir perante os adeptos que houve a questão Vlaco Dimos, que houve algumas questões, nomeadamente que ele não estava satisfeito e, portanto, foi de peito aberto e pareceu-me uma entrevista sincera e, por esse motivo, há que haver aqui um reconhecimento dessa lealdade para com os adeptos. Em relação aos temas, não vou estar aqui a dizer todos os temas, aliás, antes de falar dos temas, vou aqui falar do mercado, porque a entrevista do Rui Costa foi focada no mercado. E o mercado este ano do Benfica, a nível de contratações, foi o Orkun Kökçü, contratado ao Fenerbahçe por 25 milhões de euros mais 5 por objetivos, portanto é o jogador mais caro da história do Sport Lisboa e Benfica, tem apenas 22 anos, portanto tem uma margem de progressão grande. Eu sei que ele parece mais velho e estou a dizer a idade precisamente por isso, porque as pessoas parecem não ter noção que o Kökçü tem apenas 22 anos, é um jogador que vai crescer muito ainda no Benfica. Vamos apoiar este jogador. Artur Cabral, contratado à Fiorentina por 20 milhões, portanto um avançado também bastante caro, que está no top 5 das transferências do Benfica, tem 25 anos, internacional, não sei se é internacional, mas é jogador de nacionalidade brasileira e fez história no Brasil, teve boas épocas no Brasil, na Fiorentina também, no Basileia também, e portanto espera-se muito este jogador, mas o que é facto é que ainda não demonstrou nada. Portanto, Artur Cabral contratado por 20 milhões, David Jurasek, 22 anos, contratado ao Slavia de Praga por 15 milhões, na sequência também da contratação de Bá, que foi contratado ao Slavia de Praga, que correu bem, o Benfica repetiu a fórmula, vamos ver o que é que vai dar. Neste momento o jogador está lesionado. Anatoly Sturbin, 22 anos, Shakhtar Donetsk, contratado por 10 milhões de euros, um jogador que foi possível a sua contratação, e aliás, Rui Costa disse isso a propósito do jogador estar em final de contrato com o Shakhtar Donetsk, e houve aqui uma janela de oportunidade para negociar o jogador e trazê-lo para o Benfica, e foi assim que o Rui Costa conseguiu trazê-lo, porque é um jogador que está referenciado por todos os grandes clubes europeus. Depois, Angel Di Maria, 35 anos, veio a custo zero. Gonçalo Guedes, 26 anos, veio por empréstimo do Wolverhampton. Johan Bernard veio por empréstimo. E depois, a nível de saídas, falou-se aqui, houve a saída do Julian Weigl, que foi vendido ao Borussia de Mönchengladbach por 7 milhões de euros. O do Odysseus Vlaco Dimos foi vendido ao Nottingham Forest por 9 milhões de euros. Andreas Schilderup, que foi emprestado ao Nordsjælland, portanto o clube ao qual tinha sido adquirido, com uma taxa de empréstimo que vai ser abatida no valor final da contratação do jogador de 2,5 milhões. O Gilberto, que foi vendido ao Bahia por 2,5 milhões. Lucas Veríssimo, que foi emprestado com uma taxa de empréstimo de 1 milhão para o Corinthians. E o Grimaldo saiu custo zero. Sandro Cruz, Aris Seferovic, Milan Ristic saiu por 1,5 milhões, mais 1,5 milhões para objetivos, salvo erro. Gonçalo Ramos, que foi emprestado ao PSG, ficando já ao PSG a pagar o jogador, e o negócio será 65 milhões mais que isso por objetivos. Meite saiu para o PAOK, Tiago Dantas para o Alkmaar, Paulo Bernardo para o Celtic, todos eles por empréstimo.
Bom, agora em relação àquilo que o Rui Costa disse em relação às contratações e às vendas dos jogadores. Vamos só aqui abrir o meu apontamento. Portanto, em relação ao Grimaldo, que foi um jogador que saiu o ano passado, aliás, no início desta época, o Rui Costa disse que, e era aquilo que nós já sabíamos, que o Grimaldo saiu porque ele próprio tinha-o dito que queria sair. E, portanto, o Benfica apresentou proposta, tentou ficar com o jogador, porque o jogador fez uma época extraordinária, e o jogador mesmo assim optou por sair. O Rui Costa agradeceu, portanto, tudo certo, nada a apontar. Em relação ao Paulo Bernardo, Martinete, Henrique Araújo e Tiago Dantas, o Rui Costa diz que é jogadores que acreditam que podem chegar ao plantel principal, foram emprestados para poder rodar e ganhar minutos. Lucas Veríssimo é um jogador que o Rui Costa reconhece de qualidade, um jogador que foi emprestado para um clube brasileiro para voltar a ser feliz. Neste momento ele está a jogar no Corinthians, é um jogador que já tem 27, 28 anos, precisa de jogar, e é um jogador que é carismático, é um líder de balneário, mas não estava a jogar porque a dupla titular e que está firme é António Silva e Otamendi, sendo o Morato o substituto, o primeiro substituto. E o Lucas Veríssimo, pelo estatuto que tem, sendo quarto central, não seria adequado para este jogador e foi emprestado com possibilidade de voltar. E, portanto, eu estou alinhado e acho que não há nada a dizer. O Rui Costa acho que esteve bem em relação ao Veríssimo também e percebe perfeitamente a sua saída por empréstimo. Em relação ao Andreas Schildrup, é um jogador que tem 19 anos, que o Rui Costa acredita bastante, mas neste momento o Rui Costa mencionou que temos para a linha de 3 que joga atrás do ponto de lança, temos João Mário, Neves, Rafa, Fredrik Oshens, Guedes, Di Maria e Tiago Veia. E como tal, para um jogador de 19 anos, é importante jogar. E o facto dele possivelmente ter poucos minutos seria prejudicial para ele e para o Benfica, e nesse sentido ele foi emprestado ao clube ao qual tinha sido contratado, ficando, portanto, reduzindo na transferência que o Benfica vai pagar a esse clube 2,5 milhões. Portanto, o jogador fica 2,5 milhões mais barato ao Benfica. Portanto, parece-me um excelente negócio. É um jogador que pode regressar para o ano, pode entrar no plantel para na próxima época com outro estatuto, e parece-me também estou de acordo. Portanto, eu até gostaria de dizer que não estava de acordo com alguma situação, mas até ao momento não posso dizer que estou em desacordo, porque estou totalmente de acordo com aquilo que foi dito até agora e aquilo que estamos a analisar. Em relação ao Gonçalo Ramos, falou-se muito no timing e o Rui Costa disse que os negócios não são feitos com timings, que o clube quer comprar, não vai ver o calendário, portanto, pura e simplesmente faz as negociações, faz uma proposta, começam as negociações e segundo o Rui Costa, estas negociações com o Gonçalo Ramos foram longas, foram demoradas porque o Benfica não queria abdicar de atingir o valor que estava estipulado. E nessa medida foi uma negociação difícil e até precisamente pelo facto do PSG estar sujeito ao fair play financeiro, a única possibilidade de negócio seria esta de empréstimo, sendo que em termos práticos, como é um empréstimo com a opção de compra e como o Paris Saint-Germain começa já a pagar o jogador, uma tranche do jogador, acaba por não haver grande diferença para o Benfica. Rui Costa reconheceu perante os adeptos que o Benfica precisa de fazer uma venda por época, portanto, está de parabéns por ter dito isso de forma clara e reconheço créditos ao Rui Costa por essa situação, por ser uma pessoa que diz as coisas como são, sem medos, e, portanto, tendo em conta isso que o Rui Costa nos diz e confiando na direção, a venda, temos que vender um jogador. Qual é que é o jogador que tem mais mercado? Gonçalo Ramos. Qual é que é o jogador que podemos atingir uma cifra maior? Gonçalo Ramos. Portanto, parece-me que era a venda possível. Ele falou também que o Enzo Pérez não entra para o exercício financeiro deste ano. Eu não percebo exatamente como é que isso funciona. Diz que a venda do Enzo Pérez dos 120 milhões já não contam para este ano. E porquê que não contam? Em termos de exercício financeiro, não sei exatamente o porquê. Percebo a lógica, mas não vos sei explicar tecnicamente as coisas. Se houver aqui alguém dessa área, depois que explique-nos o porquê. Portanto, Gonçalo Ramos saiu. Para mim o negócio não foi o ideal, mas foi o possível, e o timing também não foi decidido pela direção, e até porque o próprio Gonçalo Ramos aparentemente não estava já com a cabeça no Benfica, não estava já com a cabeça para fazer o jogo da Supertaça, até porque os números que estão envolvidos no negócio são bastante altos, e nem o jogador, nem o clube comprador queriam arriscar uma lesão num jogo de alta intensidade contra o Porto para a Supertaça de Portugal. E também tendo em conta que as características do Gonçalo Ramos são características de jogador que dá tudo dentro de campo, a probabilidade de ele se lesionar seria mais alta.
Vlaco Dimos, mais uma vez, não foge à questão. O Rui Costa diz que, de facto, não vai esconder para debaixo do tapete que houve ele disse, passo a citar, não deixa de ser uma situação sensível, não vou meter para baixo do tapete o que aconteceu. Foi público, portanto, basicamente o que é que nós podemos retirar daqui? O Rui Costa reconhece que houve um problema de balneário e que, tendo em conta a importância que o Vlaco Dimos teve ao longo de 5 épocas no Benfica, e que seria importante também respeitar o jogador. E respeitar o jogador passa também no sentido por ir de encontro à melhor solução. E a melhor solução foi vender o jogador, porque o jogador ficando no plantel e não jogando, para um jogador que teve 5 épocas consecutivas como titular indiscutível, que já tem 29 anos, se não fosse vendido nesta altura, provavelmente seria desvalorizado no mercado e ficaria com a sua posição na seleção grega em risco. E nessa medida, não estou a dizer que foi isto que o Rui Costa disse, mas é isto que eu pressuponho das palavras de Rui Costa. O Rui Costa acabou por vender o Vlaco Dimos por 4,9 milhões, salvo erro, mais uns quantos milhões por objetivos, que dá os tais 9 milhões. Parece-me um valor baixo para o Vlaco Dimos, estes 4,9 milhões limpos, porque todo o resto é por objetivos. No entanto, tendo em conta o histórico do jogador e tendo em conta aquilo que eu dou para o Benfica, eu compreendo esta saída, embora para mim também não seja a melhor solução. Mas mais uma vez reafirmo, o histórico do jogador, 5 anos titular indiscutível, um jogador que teve boas atuações pelo Benfica, também tem um histórico de pedir para sair, e tendo tudo isso em conta e tendo a questão que temos de dar estabilidade ao plantel e à equipe técnica, compreendo esta saída. Sobre o Gilberto, ele disse que o Gilberto também saiu porquê? Porque o Gilberto estava tapado por Bá e a determinada altura também por Freddy Costens, e tendo em conta todos estes fatores, o próprio Gilberto queria sair e a opção mais viável foi voltar para o Brasil, para o Bahia, por 2,5 milhões. Sobre o Weigl, era um jogador que estava emprestado, apareceu a oportunidade de manter-se e manteve-se, foi um bom negócio tanto para o Benfica como para o Weigl. Em relação à aquisição do Joan Bernard, portanto, não nos podemos esquecer que o Jurasek está lesionado, não sabemos como é que ele vai voltar. O Ristic foi vendido, até porque o próprio Ristic foi um jogador leal, um jogador cumpridor, mas que aparentemente não contava para a equipa técnica e, portanto, aparecendo a proposta do Celta de Vigo, o presidente do Benfica não viu porque não aceitar a proposta. Eu só acho que o Benfica poderia, não sei exatamente o negócio, apareceu aqui uma notícia que era 1,5 milhões mais 1,5 para objetivos. Eu acho que o Benfica deveria ter reservado no Ristic, porque eu acho que é um jogador de qualidade, uma cláusula de futura venda, portanto, receber uma percentagem de uma futura venda. Não sei se isso foi cautelado ou não, mas suponho que não. E, portanto, é esse o único erro que eu aponto, neste caso, neste negócio. O Joan Bertrand é um jogador com um perfil completamente diferente do Jurasek, segundo o Rui Costa, e também eu concordo. É um jogador maduro, um jogador de Champions, um jogador de seleção nacional com grande qualidade, um jogador pronto, e vamos ver como é que se vai inteirar nesta equipa do Benfica. Também temos o Freddy Costens, que os adeptos do Benfica veem como tapa-buracos, mas o Rui Costa diz que é muito mais do que isso, que é um jogador versátil que pode fazer várias posições, e eu concordo. Portanto, basicamente concordo com esta posição. Aliás, é isso que eu tenho dito ao longo dos vídeos também, embora não seja a minha primeira opção para a defesa esquerda. Acho que o Benfica tem que ter um defesa esquerda de raiz, mas eu, como disse em vídeos anteriores, o Freddy Costens, se lhe for dada aquela missão, vai cumprir e vai cumprir bem. E de facto o fez. Cumpriu e cumpriu bem, nomeadamente no jogo contra o Guimarães, que foi um dos melhores em campo. Quanto ao Di Maria, o Rui Costa diz que o Di Maria esteve perto de assinar pelo Benfica o ano passado, não o assinou, e que o Di Maria não recebeu qualquer prémio de assinatura por vir para o Benfica, como foi noticiado, negou todas as notícias que vieram em relação ao Di Maria. Diz que o Di Maria assinou sem ultrapassar o teto salarial do Benfica e que não foram discutidos valores com o Di Maria, apenas foi-lhe garantido que seria respeitado o seu estatuto, e que esse estatuto seria expresso em termos salariais, ou seja, estaria no top salarial do Benfica, mas não foi discutido nada, não foi discutido valores, não foi discutido nada de extraordinário, a não ser a garantia que o estatuto do jogador seria reconhecido em termos salariais, ou seja, seria enquadrado dentro do top salarial e, portanto, concordo plenamente. O jogador, em termos práticos, perdeu dinheiro em futebol Benfica, como todos nós sabemos, porque podia ter um contrato muito melhor do que o que tem, e quis vir para cá e tem que ser reconhecido e tem que ser, no fundo, valorizado esse ato do jogador. Sobre o Arthur Cabral, o Roger Smith, o Rui Costa disse que é um jogador que estava identificado pelo staff do Benfica e pelo próprio Roger Smith, e que, portanto, foi uma simbiose de interesses que fez com que o Arthur Cabral viesse para o Benfica.
Jurasek é um alvo, que é um jogador também polémico, também o Rui Costa disse que é um alvo identificado por todos, pela equipa de scouting e pelo Jurasek. Gonçalo Guedes voltou ao Benfica também um pouco na onda de Di Maria, portanto um jogador que deu tudo pelo Benfica, inclusive jogou lesionado um jogo contra o Sporting e contribuiu para a vitória, e portanto foi no fundo um jogador que também demonstrou muito benfiquismo e que está de regresso, está a recuperar de lesão. Turbin, já vos falei, portanto um jogador que é seguido pelo scouting dos maiores clubes do mundo e veio para o Benfica, foi uma oportunidade de negócio. A renovação de Otamendi, Thiago Gouveia, Tomás Araújo e João Neves é no sentido de Otamendi, no sentido de manter o capitão mais um ano, para este ano, para este campeonato difícil, que será um campeonato de Liga dos Campeões. Thiago Gouveia, Tomás Araújo e João Neves numa perspectiva de futuro, sendo que João Neves é uma certeza, no meu entender. Coxo, a aquisição mais cara do clube, e não querendo ser repetitivo, é um jogador que tem uma leitura de jogo extraordinária, segundo o Rui Costa, e que era um jogador que era para ser contratado logo, era um jogador que estava identificado para substituir o Enzo. Só que a questão do Enzo é que foi muito em cima do joelho e acabou por não ser contratado em janeiro da época passada, foi contratado este ano. Foi eleito o melhor jogador do campeonato neerlandês e é uma grande esperança do Benfica e uma grande certeza para o futuro. Em relação também àquilo que tem sido falado, portanto, em relação ao poder excessivo que o Rui Costa está a dar ao Roger Smith, eu não acho que o Rui Costa esteja a dar um poder excessivo ao Roger Smith. Acho que um treinador, para ser respeitado no balneário, tem que ter o respaldo da direção e preferencialmente também dos adeptos. E, portanto, se o treinador indicar um jogador, esse jogador tem que ser analisado pela equipa de scouting, claro que sim. Mas tem que haver aqui uma simbiose de interesses, tem que haver uma simbiose entre o treinador e a equipa técnica do treinador e o departamento de scouting. Portanto, os dois têm que trabalhar em conjunto para encontrar as melhores soluções. E, portanto, não me parece inadequado que o Roger Smith indique nomes. Não me parece minimamente inadequado, parece-me que é esse o caminho. Não me parece inadequado que o Rui Costa tire partido do treinador em detrimento de um jogador, porque só com uma liderança forte é que o Benfica pode ganhar. E, portanto, não me parece nada descabido o protagonismo que se dá ao treinador. Não me parece, é apenas a minha opinião. Fiquem à vontade para dar a vossa. 17 minutos de vídeo, era para ser 10. Vamos ficar por aqui. Forte abraço, até uma próxima e viva o Benfica!